A história começa lá em Roma, na cidade do Vaticano. Durante a noite, vários homens armados invadiram um museu da cidade, com a intenção de roubar objetos de extremo valor. Coitados dos guardinhas inocentes, estavam apenas fazendo seu trabalho. Enquanto os ladrões começam a roubar o museu, uma figura humanoide com uma cabeça de coelho apareceu. Assim como os ladrões, ele também veio roubar uma coisa. Sendo mais específico, ele veio pegar uma espada lendária, que ele reconhece como sendo a Force Edge. Force Edge? Essa não é a espada daquele demônio que se rebelou contra a sua própria raça para salvar a humanidade. A propósito, essa espada não estava selada em uma outra dimensão, dentro do submundo, sendo protegida por demônios e chefes poderosos dentro de uma fortaleza cheia de enigmas e charadas bem elaboradas construídas pelo próprio demônio que forjou essa espada. É impressão minha, ou já tem coisa errada aqui? Após pegar a espada, ele começou a massacrar os ladrões, deixando um único sobrevivente. Com essa cara de maníaco, ele diz pra ele que a era dos demônios começou, e o único que pode impedi-lo é aquele caçador. Após dizer isso, ele toma a vida daquele sobrevivente, e logo em seguida, ele explode a porra toda. Em outro lugar, numa cidade movimentada, vemos uma mulher levando sua bebê para casa. Enquanto caminhava, ela acaba sendo derrubada pela multidão, sem notar que o seu bebê havia desaparecido. Assim que se virou, ela vê a sua criança dentro do carrinho, mas apontando para um brinquedo, a criança começa a berrar, querendo que sua mãe recupere o brinquedo. Querendo que a sua criança pare de chorar, a mãe vai pegar o brinquedo, que acaba indo parar no meio de um beco escuro. Só em desenho mesmo viu quem é que olha para um beco escuro e decide entrar com risco de tomar um tiro ou levar uma facada por causa de um brinquedinho infantil. De repente, 3 demônios aparecem. Apavorada, ela implora para alguém a salvar. Quando os demônios tentam a tocar, alguém realmente aparece, e esse alguém é um cara de sobretudo vermelho. Numa cena cinematográfica, ele começou a atirar nos demônios, os transformando em poeira. O último deles tentou usar a mulher de escudo, mas o cara simplesmente atirou uma bala com a escrita Jetpot, e matou o último demônio cravando a bala na cabeça dele. Pra quem não percebeu, esse cara é o Dante, aquele cara que nunca perde a chance de fazer uma piada com absolutamente tudo. Olha só, normalmente depois desses tiroteios eu lanço uma piadinha genial, mas me deu um branco total agora. Depois de salvar a moça, ela começou a agradecer, enquanto o Dante fica se gabando pra ela, dizendo quanto ele é incrível. Alguma coisa tentou atacar, ele se virou, e viu que era apenas um bebê, que não era exatamente um bebê. Apontando a arma para a criança, ele tentou atirar, mas a mãe, assustada, derrubou ele, e levou a criança para longe, deixando Dante bem chateado. O Dante foi derrubado por uma humana, e não era nenhuma humana com poderes especiais, ou uma Lady da vida, era apenas uma civil, que simplesmente jogou a bolsa na cara dele. Ele caiu, e ela foi embora, e o Dante ficou para trás, com cara de tacho. Sério? Depois disso, rola a abertura com o tema musical da série, em seguida tem um maluco fazendo um podcast sobre os demônios, dizendo que eles existem e que o governo tá envolvido nisso, sabe? Aquele papo de maluco, teoria da conspiração, aquelas coisas que sempre tem em todas as séries americanas. Enquanto isso, o governo tá tentando achar um jeito de fazer todos trabalharem juntos, pensando numa forma de acabar com a fome no mundo, pelo bem das crianças, é claro. Mentira, eles estão tentando entender quem ou o que é aquele coelho que tinha invadido e detonado o Museu do Vaticano e roubou uma peça inestimável do museu, e querendo entender o que ele quis dizer com a Era do Demônio chegou, e quem seria esse tal caçador. Como eles sabem disso? Simples, eles hackearam as câmeras no visor dos ladrões para ouvir e ver o que o coelho tinha dito para eles antes de ir embora. Simples. Eles descobrem que o coelho havia roubado era uma espada que pertencia ao lendário Cavaleiro Negro, Sparda, conhecido como o herói da humanidade. Nessa reunião, aparece um cientista chamado Ninguém, porque realmente, ele é um ninguém, e explica pro governo que ele estudou tudo que existe sobre essa espada e o que foi contado nas histórias.
Segundo a lenda, Sparda se rebelou contra a sua própria raça e salvou a humanidade da extinção. Mas para garantir que isso não acontecesse de novo, ele selou o portal que separa o mundo humano do mundo dos demônios, e a única coisa que pode abrir a porta e deixar os bichos soltos de novo é a espada. Mas para isso funcionar, ele precisa de uma coisa chamada o amuleto perfeito, que foi dividido em duas metades. O general cético não acredita no que o professor ninguém estava falando, mas aí, um cara de terno azul, mandou a real, pedindo para ele deixar de ser cético e abrir os olhos, pois os demônios estão entre eles, e vai haver uma guerra que vai decidir o destino da humanidade. Esse cara é o vice-presidente dos Estados Unidos, e chefe da Dark Company, uma organização secreta que caçam demônios por todo o mundo. Uma organização tão secreta, que nunca foi mencionada, ou sequer existe no material original. Pelo menos eu nunca vi, e nunca ouvi falar. Depois de descobrir o plano sinistro do coelhão, o vice-presidente agora quer saber quem é esse tal caçador que o coelho havia mencionado, que é o único que pode confrontá-lo. Como o vice-presidente é um cara muito paciente, ele decide esperar esse tal caçador aparecer. Mentira, ele simplesmente manda sequestrar todos os caçadores independentes, apenas para mostrar o quão boa é sua organização. Enquanto isso, tá o Dante de boa tomando seu sorvetinho tranquilo, quando do nada, um caminhão quase atropelou ele, e quem havia jogado esse caminhão foi ninguém mais, ninguém menos do que ele, Virgílio, quero dizer, Vérgio, o irmão gêmeo do Dante, o irmão que ele pensou estar morto. Esticando a sua mão para o Dante, Vérgio disse que eles são família, e a família sempre fica junta. Mentira, na verdade ele queria matar o Dante mesmo, e nem era o Vérgio, é aquele bebê que tentou comer o Dante lá naquele beco. Após alguns tiros, o bicho fugiu para os fundos da sorveteria, e claro, o Dante foi atrás, sem pensar que aquilo era uma armadilha. Enquanto isso, a Dark Company tá colocando os caçadores pra mamar, quer dizer, tão interrogando eles pra saber quem é esse tal caçador que o coelho falou, mas nenhum deles queria cooperar. Bem, um deles cooperou, e esse foi o Enzo, personagem novo, criado somente para essa série, que vai ter um grande destaque lá no final. O Enzo é como se fosse o agente dos caçadores, é ele quem dá as missões e leva uma parte do lucro, que foi desse jeito que ele revelou a existência do Dante para eles. E olhando a foto dele, o vice-presidente percebeu que o Dante carrega uma parte do amuleto perfeito. Voltando à luta do Dante, ele entendeu que esse monstro não está querendo pegá-lo, mas sim o seu colar. Não gostando de ver alguém tocar o seu colar, ele enche o bicho de chumbo. Ele pensa que ganhou, mas na verdade, o bicho escapou, deixando mais uma vez o Dante com cara de tacho. Derrotado, ele vai para casa, jogar um pouco de street dance até de madrugada. Enquanto isso, na sede da Dark Company, vemos um bando de mercenários, zoando o uniforme dos agentes. Até que o vice-presidente para com o bullying, pedindo para eles se concentrarem na missão, que é pegar esse homem de cabelo colorido com cara de idiota, recuperar o colar, e receber um bônus para fazer as compras do mês, lembrando a eles que hoje é sexta-feira, e no sábado tem promoção especial de 80% de desconto. Com esse incentivo, os caras vão logo se preparar para cumprir a missão, mas um deles é parado por uma garota que tem dois olhos diferentes. Ela pergunta para ele o que é aquilo na sua mão, e ele responde que é um supositório, e ela responde que sim, e depois pergunta para que serve, e ele responde que é para tapar o buraco de gente burra que não sabe nem o que é um supositório. Agarrando a camisa dele, ela diz que a resposta está errada. Puxando a camisa dele, é revelado que o cara é um chupacu, querendo comer o boga do vice, mas felizmente, aquela garota consegue impedi-lo, e logo em seguida mete um pipoco na cara do chupador, olhando para o cadáver. Ela diz que ele quase acertou, mas a resposta certa é que aquilo é um supositório feito para tapar o buraco da Netflix, por ter criado essa série de merda. Logo em seguida, um cara chega no local, perguntando que porra é essa. O vice-presidente logo apresenta como um novo recruta do esquadrão da Laide.
Sim, essa garota é a Lily, a mesma Lily dos jogos, e um dos motivos para eu odiar essa série. Já de noite, o Enzo aparece na casa do Dante, querendo entregar a ele a sua recompensa por ter completado o último trabalho. Mas obviamente, isso é apenas uma armação para distrair o Dante enquanto os mercenários chegam pelos fundos, enquanto os agentes daquela companhia estão coçando o saco. Felizmente, Dante não é tão burro quanto parece. Ele já sabia que isso era uma armadilha, mas pelo Enzo ser gente boa, resolve não pipocá-lo, mas pede para ele lhe fazer um favor. Na cena seguinte, os mercenários chegam quebrando a janela, querendo surpreender o Dante, mas na verdade eles é que foram surpreendidos. Usando as suas bolas da dor, Dante nocauteia a maioria dos caras e o resto tenta acertá-lo com tiros, mas infelizmente não funciona. Por quê? Porque é o Dante, porra. Ele simplesmente nocauteia todos os caras com maior facilidade do mundo. Depois de acabar com os caras da frente, os outros tentam pegá-lo por trás, mas claramente, Dante já esperava por isso, então pegando a sua espada, ele começou a bater na cara dos coitados. Enquanto isso, tá lá os agentes que só servem de enfeite, seguros no carro, enquanto a Lady tá lá fora, querendo fazer o seu salário valer a pena. No meio da operação, os agentes começam a conversar sobre o demônio chamado Sparda, e Laides responde que Sparda foi o demônio que tomou vergonha na cara e decidiu salvar a humanidade dos demônios, não fazendo nada mais do que a sua obrigação. Eu não tô zoando, foi realmente isso o que ela disse, com todas as letras. Depois de acabar com todos os mercenários, a Lady finalmente decidiu fazer alguma coisa. Ela simplesmente jogou um gancho na fuça do Dante que pegou só de raspão, mas o coitado do Dante não percebeu que foi enganado, e após pegar o amuleto, a Lady saiu correndo deixando Dante com cara de tacho. Irritado, ele corre atrás dela. No meio da perseguição, Lady atira no braço do Dante com uma bala especial que foi feita para pipocar demônio, explodindo o braço do Dante, provando que ele não é 100% humano. De repente, eles começam a conversar e a Lady rasga a camisa do Dante porque ela tá querendo ver o quão homem ele é, e ela fica impressionada com o corpo malhado dele. Muito envergonhada, ela vai embora. Mas Dante consegue alcançar, aprendendo contra a parede, procurando. Ele consegue encontrar o amuleto, e depois de pegar, a Lady dá um chutão na cara dele, e o colar que estava na mão dele explode, mostrando que Dante, mais uma vez foi enganado. Muito irritado, ele vai tirar satisfação, mas adivinha, era outra armadilha. Lady conseguiu enganar o Dante não uma ou duas, mas sim 3 vezes seguidas, no mesmo dia e na mesma hora. Eu não lembrava que o Dante era assim tão burro. O próximo episódio começa com um flashback da pequena Lily brincando com um menino que não tem nenhuma importância para a história. Corta para uma cena que se passa dentro do metrô, onde vemos a mãe, o pai e a Lady caminhando pela estação, onde do nada, eles são surpreendidos por um capiroto que tentou atacar a Lily, mas ela conseguiu se salvar por causa de uma coisa chamada roteiro. Ver um capiroto de perto enlouqueceu seu pai, o fazendo se transformar em Pennywise, o palhaço dançarino. Se você acha que ele vai aparecer nessa série, você se enganou, pois a Netflix pessoalmente deu cabo dele. Por qual razão? Eu não sei, mas fazer o que né? É a Netflix. Depois disso, rola a abertura, em seguida dentro do carro, Dante está preso, e a Lady exibe os seus novos brinquedinhos. Em seguida aparece o vice-presidente querendo falar com o Dante. Durante a conversa com o Dante, o vice-presidente revela que o Dante é um mestiço, filho de humano com demônio, mas Dante não acredita nisso, e manda o vice-presidente tomar naquele lugar. Realmente, a Netflix transformou Dante em um completo jumento. Como é que ele não acredita que é um demônio? Pois além dele ter habilidades sobrenaturais, fazer coisas que são humanamente impossíveis de se fazer, e ainda por cima ser afetado por uma bala especial que somente afeta demônios.
Com todos esses fatos, está bem óbvio que ele é um demônio, mas mesmo assim ele não acredita. Se isso não é ser burro, então eu não sei o que é. De repente uma explosão acontece no meio da estrada, e quem havia feito isso foi o próprio coelho, com a intenção de pegar o colar. Porém dessa vez ele não veio sozinho. O coelho puxou da sua cartola alguns dos chefes clássicos de cada game já feito do Devil May Cry, e quando eu digo alguns, quero dizer somente esses 4. A Dark Company caiu na porrada com esses chefes, e obviamente, eles tomaram uma bonita surra. Enquanto isso, o coelho foi pegar o colar do Dante, que estava sendo protegido pelo Professor Ninguém, e pelo novo recruta. Mas nesse momento, o recruta revela ser um espião, que está trabalhando para o coelho, que não tem escolha a não ser obedecer, já que as suas filhas estão na palma da mão dele. O coelho não perde tempo e logo junta as duas metades, formando o amuleto perfeito, tentando o impedir. O cientista parte para cima, mas infelizmente, o coelho o violou com a sua espada. Lá ele. Para não levantar suspeitas, ele viola o recruta também, jogando ele no chão. O Professor Ninguém jogou uma granada em cima dele, mas o Roger jogou a granada de volta, prendendo o professor em uma cilada. Adeus, Professor Ninguém, muito obrigado por ser um ninguém. Após pegar o que veio buscar, ele rouba um dos carros e explode a ponte, chamando os chefes. Eles vão embora. Enquanto tudo isso acontece, o Dante até agora não conseguiu se livrar de meias algemas, precisando da ajuda de um recruta para conseguir se libertar. Pegando a sua espada e uma moto, ele começou uma perseguição em alta velocidade. Depois de tanto tempo preso, ele finalmente se lembrou que é um protagonista e começou a lutar em alta velocidade contra os chefes, derrubando todos um por um. Enquanto isso, a Laíde e os outros estão se recuperando do combate. Pegando um rastreador, ela revela que plantou um chip de rastreio no amuleto. Tentando rastrear, ela percebe que o Dante está se distanciando, e acaba se lembrando que plantou um rastreador nele, que ao mesmo tempo é uma bomba que explodirá assim que ele sair do alcance de 5 metros. Ela lembra de ter avisado isso para ele, mas o Dante, além de ser burro, também é lesado. Ele se esqueceu desse detalhe. Como resultado, a cabeça dele explodiu, fazendo ele cair no chão que nem um pedaço de bosta. Chegando perto do corpo, o coelho diz que ele ainda não está pronto, e decide levá-lo junto, e assim o episódio acaba. Na cena pós-crédito, vemos aquele bicho azul que pode mudar de forma, se transformando em um dos guardas. No episódio seguinte, vemos a Laíde localizando o amuleto roubado. Enquanto se arma, ela elogia ao recruta por ter enfrentado o coelho e ainda ter sobrevivido. Ela pede para ele se levantar e continuar a missão. Ele tenta, mas infelizmente não consegue. Nesse momento, o bicho disfarçado aparece pedindo para ir no lugar dele. A Laíde aceita, indo embora. O bicho faz um sinal para o recruta ficar quieto, o que deixa ele cagado de medo. Depois disso, vemos a abertura, e em seguida mostra um flashback do pequeno Dante brigando com o pequeno Vergil. Até aí, nenhuma novidade. Depois desse flashback, o Dante acorda, e ele está preso dentro de um avião, junto com o Enzo e os líderes mundiais, sendo vigiados pelos irmãos Chefe 1 e Chefe 2, aqueles dois irmãos do Devil May Cry 3. Eles rodam um vídeo que mostra o coelho no telão, pois ele quer conversar um pouco antes de matar todo mundo. Enquanto isso, Laíde e seu esquadrão suicida entram em um prédio que parecia ser a localização do amuleto, mas surpresa, era uma armadilha. O coelho havia prendido todos lá dentro, mandando os chefes 3 e 4 para acabar com eles. O terceiro sendo o cavaleiro do Devil May Cry 5, e o quarto sendo a planta carnívora do Devil May Cry 4. Um por um, eles acabam com os agentes, incluindo os amigos da Laíde. E o que ela fez? Simplesmente fugiu, como uma menina assustada. Enquanto isso, tá o Dante deformado, levando o sermão do coelho e do vice-presidente, por ele não acreditar que é um demônio mestiço. Sem paciência, o coelho revela que implantou bombas no avião, ameaçando explodir todas as pessoas se ele não despertar o seu Devil Trigger. Não querendo deixar isso acontecer, ele restaura sua beleza, e depois começou uma trocação de golpes com os irmãos Boss dentro do avião.
Enquanto isso, Laide caminha desorientada pelo prédio sem saber o que fazer enquanto está sendo perseguida pelo boss do Devil May Cry 5. Enquanto foge, ela encontra uma porta, e do outro lado, tinha alguém dizendo para ela ir embora. Desesperada, Laide implora para deixar entrar, e vendo que ela pediu com jeitinho, o homem a deixa entrar. Conseguindo escapar do boss, ela se esconde no armário. Quando o boss vê que não tem ninguém lá dentro, ele vai embora. E assim que Laide sai do armário, ela já aponta a arma na cara daquele homem que a salvou. Enquanto isso, o Dante tá apanhando que nem um condenado. Mas aí, ele tem outro flashback, dessa vez da sua mãe, pedindo pra ele tomar vergonha na cara e começar a agir como um protagonista de verdade. Com isso, ele finalmente desperta o seu Devil Trigger, ou pelo menos parte dele, e com isso, começou a revidar. Voltamos para Line, que estava com o dedo coçando para atirar na cara do seu salvador, mas aí ela vê a mulher e a criança ali do lado e decide ouvir o que o homem tem a dizer. O homem explica que é um demônio de rank baixo, e ele com a sua família se refugiaram no mundo humano para sua própria segurança. Ele explica que após a revolta de Esparta, o mundo demoníaco conhecido como Makai, foi totalmente tomado por uma névoa extremamente tóxica, que não é fatal para os bichos de alto nível, mas para os mais fracos, aquilo é um veneno, e revela que foi aquele coelho que com um dispositivo estranho abriu o portal para o mundo humano, e que ele garantiria sua segurança contanto que o obedecessem. Essa história convenceu a Laide a abaixar a sua arma e prometer que quando terminar com o coelho, ela vai voltar e salvar todos os outros. Voltando para o Dante, ele começou a quebrar os caras na porrada, tanto que ele conseguiu matar um dos irmãos. Porém, do nada, o seu Devil Trigger parou de funcionar, e com raiva o outro irmão explodiu o avião, fazendo todo mundo sair voando.